Gente, boníssima final de tarde, início de final de tarde, né? Noite ou madrugada, manhã, para quem for conferir isso depois. Estamos aí para mais um SINCAP, né? Do Remapeamento Crítico da Web 3Dev, com a nossa querida Ana, André, queridos Ana, André e Vini Black. Tá? E depois de um interregnozinho aí de 2 semanas, eu acho que foi interessante, né? Eu acho que deu para metabolizar um pouquinho, deu para dar uma decantada nas explorações que nós estamos fazendo, né? Agora no início da coideação complexa, que é a segunda fase do remapeamento crítico. E eu tenho uma boa notícia para passar para vocês. Tem um dos projetos já entrou na expansão abundante, que é um projeto grande, é um projeto complexo, que é o Guardiões do Clima, né? E nós já inauguramos a última fase para a geração, ignição e cocriação da piscina comum de recursos compartilhados do Guardiões do Clima. E a coisa já está frenética, um frenesi muito interessante. E fica aí o convite para que vocês consigam chegar, né, qualquer um de vocês três, ou se possível, vocês três, né, em qualquer um desses syncaps, né, que a gente vai estar fazendo daqui para frente com os Guardiões, para vocês perceberem o ritmo e a dinâmica dessa última fase, né, que é a expansão, que é a expansão abundante. Tá bom, gente? Dito isso, vamos fazer o que a gente sempre costuma fazer, que é um check-in para sentir como é que cada um está chegando, né? Como é que está seu espírito, como é que está seu dia, enfim, como é que você está chegando aqui. E, na sequência, a gente parte para fazer uma memória de cada um de vocês. Só que, nesse caso, vai ser uma memória diferente. A gente hoje vai fazer uma memória não só para fazer a memória do último, né? Sincap que a gente teve, mas também dos dois últimos. A gente vai estar aí acolhendo o nosso querido Vini Black, tá? Então, começando por mim, eu estou chegando bem, estou chegando, o dia foi bastante intenso, mas como estão acontecendo tantos florescimentos, né? E tantas convergências ao mesmo tempo, e tudo, obviamente, muito em função das muitas coisas que a gente está plantando, né, para dar vida ao Rerê como protocolo cultural inteligentivo, eu me sinto sempre muito alimentado, né? E é isso. E uma novidade que, na verdade, a novidade, na verdade, é uma retomada que a gente até colocou como horizonte, né, para o Rerê 2024, é a gente atrelar, a gente entrelaçar a dinâmica de cocriação do Rerê, né, com um calendário lunar. Então, nós fizemos, na quarta-feira, ontem, nossa primeira experiência de celebração da lua crescente. E na semana que vem, nós vamos fazer a lua nova, que vai ser na quinta-feira, a partir da manhã, 10 horas, 10, 11 horas. Enfim, fica o convite, caso vocês queiram participar dessa dinâmica, porque é uma dinâmica também ligada às práticas de regeneração profunda, né, que faz parte dos paradigmas de substantivo Rerê, e o convite está feito para vocês. Então, dito isso, passo aí para o Vini Black, que foi o primeiro a aterrissar comigo aqui junto. Vini, fica à vontade para fazer seu check-in e vamos nessa. Chego. Estão me ouvindo só para garantir? Acho que sim. Chego bem, como a Ana falou, estava com dengue, né? Então semana passada ainda não estava 100%. Faz tempo. Nossa, primeira vez que eu peguei dengue, então eu achei que eu ia morrer. Mentira. Só um pouco exagerado, mas sei lá. Se pegar dengue foi assim, uma experiência quase morte deve ser bem pior, então não quero. Mas eu chego bem, como a Ana falou aí, tá correria por conta da expansão do time, então bastante coisa, tendo que rever muitas coisas, tirar muitas ideias que está dentro da minha cabeça, o processo está dentro da minha cabeça para outras pessoas saber o que está acontecendo. Mas eu chego bem, chego feliz, e é isso. Espero nunca mais ficar doente no resto da minha vida. Passo a palavra para a Ana. Estou bem também, estou finalizando a mudança, então estou na casa antiga, aí ainda sinto as coisas meio deslocadas, assim, fora do lugar, né? Preciso fazer vários reparozinhos aqui para me sentir quitando, assim, tudo que eu preciso com essa casa, para fechar esse ciclo. Tirando as questões pessoais também, estou bem energizada com um novo ciclo ali profissional na Web3Dev, com a chegada de mais pessoas. E vendo, assim, sementes que a gente está plantando aqui,
entrelaçadas com o que está acontecendo no campo mais macro, acho que vai ficar mais claro o como eu vejo essas coisas associadas, esses espelhamentos, quando a gente for fazer a memória e for falar sobre os últimos encontros. Passo a palavra para o André. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu venho animado também para, enfim, a gente avançar, né, no nosso debate, estudo, né, e sempre muito satisfeito, assim, com a dinâmica que a gente tem aqui, de a gente poder abrir o microfone e fazer essa rodada, né, de conversa. Então, é um momento bem legal, além, né, de outras dinâmicas que a gente faz na Web3 Dev, para, enfim, avançar nessa compreensão, né, da Web3, enfim, das comunidades, enfim. Então, para mim sempre é um prazer estar aqui com vocês. Você pode passar para a Teruíla que chegou aí, Gabriel. Fica à vontade, querido. Oi, passo para ti, tudo bem? Oi, André, obrigada, tudo bem? Oi, Ana, oi, Vini Black. Nossa, Vinícius, quanto tempo, hein? Que uns 45 minutos? Mais ou menos. Bom, eu chego reenergizando a mim mesma, né, com contato com o Rerê, mapeamento crítico, que eu consegui acompanhar muitos, né, por muitos meses, e agora estou retomando essa vivência, né? Para mim é uma vivência para lá de instigante, interessante, riquíssima. E aí eu tô aqui para acompanhar aqui com vocês, tá bom? Beijinho e paz pro Vini. Obrigado, matei no peito aqui, botei na perninha, já estou jogando a bola para Ana. Toma aí, Ana. Segura, Obrigada. faz sua memória, mas lembra, você vai fazer a memória dos dois últimos sync-ups, tá bom? E o mesmo vale para o André na sequência. Fica à vontade, querido. Tá bom. Antes de eu começar minha memória, eu queria só trazer uma pergunta, talvez eu já tenha feito ela antes, desculpa se estou me repetindo, mas tem nas dinâmicas do Rerê um calendário, assim, um Google Agenda, onde a gente possa sincronizar a agenda, a nossa agenda com a agenda de vocês, porque uma das minhas dificuldades, às vezes, é acompanhar o Telegram, né? E aí, lá que vocês mandam os links. Caso não tenha, eu posso talvez me dispor a entender os encontros que são recorrentes, criar uma agenda colaborativa ali, porque é uma prática que a gente tem na Web3Dev que ajuda muito, porque dá para ocultar e ativar, né, a agenda que a gente adiciona à nota, e aí fica bem claro, tipo assim, nossa, eu tô com um horário vago aqui, tá acontecendo tal dinâmica no Rerê. Não é algo muito complexo que se eu puder, não sei se isso é considerado um recurso também, né? Mas é algo que eu posso disponibilizar de tempo, assim, para ajudar vocês, que pode ajudar outras pessoas também a se integrar. Então, querida, no ano passado nós tínhamos isso através de uma plataforma chamada KikoChat, que o João, junto com o Atos, montaram a Google Agenda. Tá? Existe até hoje, mas a gente deixou de usar, vamos botar assim. Né? Tá lá, existe até hoje. É uma coisa que a gente ainda vai olhar, a gente está fazendo constantemente também uma dinâmica de metamapeamento, que é uma dinâmica de contração, entendeu? A gente olha para dentro para verificar o que está, quais são as pontas soltas e o que precisa ser melhor mastigado, metabolizado, e daí por diante. O último encontro de metamapeamento foi de respeito à pesquisa que a gente já fez. Não sei se você chegou a participar dessa pesquisa, não? Acho que chegou, né? Não sei se o Vini participou. Eu acho que o André, não sei se o André chegou a participar. Chegou a participar da pesquisa, André? Que a gente fez do metamapeamento do Rerê. Só uma curiosidade aqui, só para... Acho que foi só eu e o Vini mesmo. eu acho que o André não chegou. Mas eu posso passar para você, André, porque a gente ainda não teve tempo de mastigar a bichinha e já extrair os dados dali. Caso você esteja interessado, claro. Né? Posso participar de você chegar junto aí.
De qualquer maneira, a gente está para fazer agora, no finalzinho de maio, mais um sync-up de contração de metamapeamento para a gente olhar de tudo um pouco, inclusive isso que você acabou de falar, né? Mas fica à vontade para você integrar no seu Google Maps, no Google Maps da Web3Dev, esses encontros daqui. Fica super à vontade, aí, se for o caso, tá bom? E fica o convite também, caso você queira, Ana, quando a gente fizer o encontro do metamapeamento do RE, você chegar junto também para participar do que nós vamos fazer. Se a gente vai retomar o KikoChat, por exemplo, dessa plataforma, onde tem já a dinâmica de agendamento, ou se a gente vai começar a fazer tudo pelo Charmeverse, que é uma exploração que a Greenfield Brasil está fazendo, né? Em suma, está em aberto ainda, mas, por enquanto a gente não faz esse encontro do mapeamento, fica à vontade para você integrar, né, essa dinâmica na sua agenda ou na agenda da própria 3Dev. Tá bom, querido? Tá bom, perfeito. Bem, então, indo para a memória dos últimos 2 sync-ups, né? Semana passada a gente cancelou, então a gente está retomando a memória ali do dia 25 de abril. Nessa ocasião, o Vini Black até participou, mas ele acho que chegou mais assim do meio para o final. E a gente trabalhou ali uma breve introdução sobre a sociocracia, teve a contribuição forte de um artigo que tem o link disposto aqui, né, que está o conteúdo publicado no LinkedIn. A gente então fez uma uma linha do tempo ali no surgimento da sociocracia, na história, percebeu que existem vários traços matrísticos ali na questão de como se dá a governança. A gente percebeu também a diferença entre matrístico e patriarcado e matriarcado. A gente tocou nessas diferenças. A gente também trouxe à tona alguns pontos sobre experiências reais que já aconteceram, como foi o Occupy Wall Street, que foi um caso que eu me debrucei um pouco para entender e ressaltei algumas curiosidades ali sobre esse, esse evento que aconteceu, assim, essa ocupação que aconteceu. E a gente também falou sobre consenso progressivo, sobre consentimento, ser um. Até trouxe assim, a diferença de consenso e consentimento, né? Parece que quando não tem nenhum tipo de objeção, se estabelece o consenso, e quando tem ali algum nível de tolerância, mas as pessoas elas não estão totalmente com as preferências para aquela decisão, mas elas toleram aquela decisão, existe ali um consentimento estabelecido. Aí a gente ficou com a tarefa nesse encontro de investigar, aprofundar, e aí no dia 2 de maio a gente trouxe um pouco dos outputs do que a gente estudou, né? E aí eu trouxe uma inquietação que foi o que mais movimentou o último encontro para, pelo menos pessoalmente, que foi as diferenças que existem entre sociocracia, organizações orgânicas, holocracia, e até diferenciando também o conceito de peer-to-peer. Então, do que eu abstraí, assim, é difícil sintetizar, né? Mas eu entendi que a mentalidade peer-to-peer atravessa todas essas formas de organização. Só que, enquanto sociocracia, todas essas formas de governança, elas, né, propõem uma horizontalização, né, diferente do que a gente estava retratando no modelo tradicional, onde geralmente as outras formas de gestão são mais verticais e mais centralizadoras, né? Então,
tem vários pontos em comum que a gente pode generalizar num primeiro momento, mas enquanto gestão, elas têm uma visão um quanto circular, né? De compor os círculos ali de atuação, que organiza, de certa forma, as linhas de trabalho ali, os grupos específicos que têm os seus objetivos. Na sociocracia, eu entendi que existe uma, uma semi-autonomia. As pessoas elas conseguem estar interligadas, trabalhar em prol de um consentimento e ter ali uma agenda onde elas vão elencando ali as pautas e trabalhando de forma descentralizada e orientada para um objetivo em comum. Nas organizações orgânicas, eu sinto que o grau de autonomia é muito maior e essas pautas, e esse consentimento e essas agendas, elas não precisam ser tão estabelecidas, existe uma flexibilidade muito maior para a condução dessa autonomia. Então, os membros, eles realmente têm um grau muito maior de liberdade de atuação enquanto organizações orgânicas. E na holacracia, ela tem uma correlação, pelo menos para mim, mais similar ao que seria a sociocracia, no que tange a essa questão de chegar nos consentimentos, nos consensos, mas elas são, esse grau de autonomia é muito atribuído aos papéis que os membros assumem dentro da governança. E a holacracia, ela também tem uma estrutura ritualística ali, uma cerimônia metódica, assim, onde os membros eles têm que executar daquela forma. Então, o grau de liberdade é menor em relação às outras duas, pelo menos na minha interpretação. Então, para não me estender muito, porque eu acho que a gente também, se sobrar tempo, a gente vai poder falar um pouco mais do que a gente estudou das referências que o Vini trouxe. Eu passo a palavra para o André agregar naquilo que me escapuliu. Oi, tudo bem? Vocês me ouvem? Legal. Eu tô com um pequeno eco por conta de um outro perfil que está logado. Eu não sei se o Vini conseguiria remover o André. Tá, Perfil. eu removo. Qual o André que eu removo? No caso, o Aluz que eu tô falando é o que está funcionando. O outro, ele travou aqui. Não sei se está com o mesmo nome. Para mim tem um André que tá preto. Então eu falei deu eco. Eu vou tirar um print para você, Vinícius. Acho que deu certo agora. Legal. Agora foi. Legal. É que eu acessei pelo iPad, aí a bateria tá acabando. Aí tô com medo de eu cair, então eu entrei pelo celular agora para fazer, né, a retrospectiva. Obrigado. Desculpa aí. Então a gente nos últimos encontros assim peguei um desafio, né, de estudar mais a fundo, né, os termos de holacracia e sociocracia, tentando entender as similaridades, as diferenças, né, entre esses sistemas e buscando fazer essa relação com o Web3 Dev. Então, de algum modo, assim, percebi a relação nesse sentido das decisões descentralizadas, né, que é um ambiente que a Web3 Dev se encontra, e também nesse sentido de a gente, enfim, ter um time mais flexível, que se adapta, né, ao mercado, que, enfim, empodera, né, a cada membro, né, do time a ter as suas responsabilidades, a agir, né, de acordo com o que consegue produzir, né, então, e também muito nesse sentido de inclusão e colaboração que o Web3Dev tem também. Então, fazendo essa relação, né, de lá para cá, eu destaco esses pontos, assim, que
me fizeram associar, né, com a comunidade. E muito de modo geral, além, né, de outro artigo também, que falava especificamente sobre sociocracia, pude perceber também a questão da comunicação, como ela se implementa, né, nesses sistemas, e como a gente pode, digamos, escalar, né, também esse modelo para mais pessoas participarem. Na verdade, eu acho que isso que também enriquece, né, o projeto, né, tanto a Web3Dev como também outros, né, e enfim, achei interessante alguns termos novos nessa pesquisa, como a escuta, né, a gente também fazer uma comunicação não agressiva e tá aberto realmente para os feedbacks e interações. Mas já de lá para cá também, um outro artigo também que aí já faz traz mais provocações, que é sobre o conceito de, eu tenho anotado aqui, que eu estava, de autopoiesis, poiesis, né, no caso de como as estruturas sociais elas são construídas pelos indivíduos, né? Então, como a subjetividade de quem está observando essa estrutura, participando, interfere, né, pelo que eu entendi, e que ela se opõe realmente àquele modelo mais objetivo, mais hierárquico, que geralmente a gente está mais acostumado, né, nas instituições sociais, né, na escola, etc. Um modelo onde a gente tem que dar atenção mesmo para a subjetividade. E aí achei interessante fazer esse cruzamento também com a Web3Dev, já que a gente, esse termo, né, de autopoiesis, também se refere às estruturas como elas se constroem, né, que, pelo que eu entendi, são através dos indivíduos e do ambiente, né, interno onde esses indivíduos se encontram. E aí, fazendo essa associação com a Web3Dev, né, ver essa questão de que a gente, ao mesmo tempo que tem as nossas regras, o nosso time, né, nossas estratégias, ao mesmo tempo a gente também dialoga com o mercado, com o ambiente externo. A gente busca nessa transparência, né, da Web3Dev para mostrar os nossos processos, como a gente tá decidindo os nossos próximos passos, mas ao mesmo tempo a gente também tem um time ali, um time fechado. Então, nessas dualidades que eu acho legal se aprofundar, né? Então, eu só estou fazendo aqui um breve balanço, e acho que é um debate bem rico, assim, trazer esses pontos, aproximar com a Web3Dev, que a gente vai percebendo novas possíveis iniciativas, né, que a gente pode realizar, né, pensando num estado atual, né, onde a Web3Dev já tem algumas ações, já busca essa descentralização, essa transparência, né, mas ao mesmo tempo a gente também tem muitas ações que podem ser desenvolvidas, como comitês de ética, uma documentação aprimorada, né, agora há pouco também eu estava com a Ana para a gente elaborar melhor o nosso Google Drive, né, para organizar os documentos. Então, tudo isso, esses recursos educacionais são de desenvolvimento, e com essa visão, né, mais desses termos que a gente está trazendo aqui, de sociocracia principalmente, a gente consegue ver um caminho mais interessante, onde a gente possa elaborar novas práticas, novos projetos com valores éticos mesmo, e que tenha impacto cultural, né? Então, eu acho que tudo isso provoca a gente a reconhecer melhor as pessoas, a ouvir, né, o time e fugir um pouco daquele modelo mais tradicional. Então, de modo geral, é isso que eu recordo, assim, de tudo, dessas 2, 3 semanas que a gente vem até agora debatendo. Passo para o Vini. Então tá, querido, obrigado pelo feedback. Como vocês fizeram uma memória, né, bem genérica, assim, muito por alto, evidentemente que a qualidade do acolhimento para o Vini vai ser mais de atiçar a curiosidade dele e de você dar uma olhada no mapeamento nesse live mapping, né, nesse live post mapping que a Ana vem fazendo aí. Entendeu, querido?
Mas o que eu quero perguntar para você, antes da gente seguir aqui a nossa exploração hoje, e saber da Ana, né, pegar dela, e você também, André, dos links que eu passei para vocês darem uma olhada, se do que a Ana falou e do que o André falou gerou mais estranheza, tipo assim, estranheza no sentido de, pô, tá falando de coisas que eu ainda não tive tempo de olhar, e etc., mas que eu entendi mais ou menos por cima, vamos botar assim, ou se já gerou uma espécie de identificação, do tipo, peraí, isso é uma coisa que sempre me interessou e eu acho que eu tenho até o que falar sobre isso. Então fica à vontade aí, Vini. Falando, eu sou péssimo quando duas pessoas falam e tem que comparar essas coisas. Mas, olhando aqui, eu acho que o último encontro, eu fiquei até um tempo pensando, eu falei, caraca, do dia 25 eu não lembro mesmo, mas eu acho que eu tava assim. E eu vejo assim, tipo, comparando com a Web3Ev e fazendo essa comparação, assim, eu sinto que a sociocracia eu fiquei até pensando, e o único caso assim que eu lembro até que quando a gente comentou na primeira vez que a gente falou isso, que o único caso que eu lembro é motoclube, que tem muito essa sociocracia, mas eu vejo também que alguns têm, tipo, alguns termos, tipo, alguns temas tem que ter uma votação, tipo, quando é um assunto mais delicado, tem que ter a aprovação de todo mundo, ou às vezes não, tipo, às vezes é uma votação e a maioria, se votar, foi aprovado, se a maioria declinar, foi coisa. Então, eu sinto que, tipo, a sociocracia, fiquei tentando ver no meu dia a dia e pensar outras formas, eu não vejo tantas aplicações e organizações orgânicas, foi a primeira vez que eu escutei aqui no Rerê, eu também pensei, não... E aí, sei lá, tirando do meu achismo, não sei, eu vejo que ela até eu dei uma lida, né? Tava assistindo o último encontro que eu perdi, mas eu não consegui finalizar o vídeo inteiro. Mas lendo aqui, organizações orgânicas, eu vejo que como é? A pessoa tem mais uma autonomia, né? Então, eu falei, pô, eu acho que isso pode ser. Eu não consegui encontrar, tipo, pensar em lugares onde tem essa cultura de organizações orgânicas. E eu penso, assim, na minha visão, que entre sociocracia e as organizações orgânicas, tipo, a organização orgânica, ela funciona mais com menos pessoas, né? Que se a gente tem que fazer uma grande meta, que tem vários ramos, assim, eu acho que a autonomia de cada pessoa acaba colidindo, né? Então, as decisões de cada pessoa acabam colidindo e não dá. Eu lembro até que eu acho que era o Atos, no último encontro que eu tava, e a gente comentou, né, sobre, tipo, às vezes a gente tem um budget, eu tenho um recurso finito, e aí tem que, aí tipo, as pessoas vai ter um dilema, tipo, o que a gente vai fazer primeiro? E aí, falando assim, tipo, eu vejo que a holocracia, dentro da comunidade, eu acho que, não tenho certeza, eu li e dei uma pesquisa assim sobre holocracia, mas ainda não sei se eu entendi por completo, mas eu vejo que a Web3 Dev, ela funciona mais como holocracia. Então, tipo, onde cada pessoa tem ali uma autonomia e, tipo, assim, não diferente da sociocracia, que todo mundo tem que concordar, muitas vezes já foi aprovado coisas que eu mesmo, particularmente, não estava com o pé atrás ou não concordava 100%, se dependesse de mim, não seguiria. E eu sei também como eu já liderei coisas que nem todo mundo estava 100% afim e falou, tá, aí eu até uso essa palavra que às vezes a gente chega e fala assim, deixa quem manja fazer e a gente vê o resultado, né? Então eu vejo isso, assim, e fazendo essa comparação, né, do que a Ana falou e o André falou. E redes peer-to-peer eu só conheço mesmo, assim, de cultura open source, assim, de aprender, mas eu nunca vi acontecendo e para mim peer-to-peer tem muito mais uma cara da blockchain, dos nodes, assim, do que eu nunca, trazendo assim a memória, não conheço nenhuma organização que tem essa troca peer-to-peer, sabe? Onde cada. Tem, ou pode ser que tenha e eu não identifique, tipo, para mim, o peer-to-peer
dos quatro, é o que eu menos consigo visualizar como funcionaria, sabe? Então, mas fazendo essa comparação, eu vejo que a sociocracia é uma coisa que eu acho que cada dia que passa está mais em desuso, e organizações orgânicas, a meu ver, assim, eu acho que quase ninguém usa, menos ainda, e a holocracia é mais comum a gente ver, e peer-to-peer pode ser entre duas pessoas, ou um conjunto de 10 pessoas, assim, mas também não consigo visualizar tão bem a utilização. Então tá bom, querido. Antes de passar para a Ana e para o André novamente, para eles compartilharem, né, os insights, enfim, o que emergiu em função daqueles links que eu passei para vocês sobre o futuro do trabalho, enfim, todos aqueles links que eu passei lá. Deixa eu fazer um parênteses rápido para vocês três, né, e para a Deruíra também. A primeira coisa que vocês têm que entender é que esse sistema, sociocracia, holacracia e O2, são baseados em frameworks organizacionais orgânicos. De novo, eles são primeiramente organizacionais, depois eles são orgânicos. Pegaram? Quer dizer, então, e quando a gente fala de dinâmicas peer-to-peer, Vini, elas são frameworks orgânicos com alguma pitada de organizacional. Ou seja, eles são altamente interativistas, altamente emergentes, porque é P2P. Então você pode, por exemplo, a Wikipedia, ela, independente da fundação da Wikipedia, a dinâmica que faz a Wikipedia existir, ela é completamente peer-to-peer. E está na escala de milhares, centenas de milhares de pessoas, por exemplo. Tá? Então, toda a dinâmica de curadoria que acontece na Wikipedia, ela é feita de forma aberta, P2P, por dezenas ou centenas de milhares de pessoas. Isso é um típico framework orgânico organizacional. Pegaram? Isso na Web 2. Né? Vou dar um exemplo da Wikipedia, para vocês entenderem. Mas tem zilhões de exemplos. Você tem, por exemplo, na Espanha, uma região inteira chamada Mondragón, que você não tem um boteco, não tem um dono de boteco lá. Toda a dinâmica lá é P2P. Ou seja, a cidade inteira, a região inteira, toda a gestão de riqueza é feita através de organizações mais orgânicas do que organizacionais, embora tenha ali alguma organicidade acontecendo, alguma organizacional cidade acontecendo ali. Entendeu? Então, é mais um exemplo. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que o estudo que nós estamos fazendo agora é de frameworks organizacionais orgânicos. E dos três, o O2 é o único que flerta mais com mais organicidade do que com organizacional. Ou seja, e o que o Herrera está fazendo através de rebatimento crítico é fazer um fork do O2. A gente está gerando um O2 em rede. A gente está trazendo os paradigmas que consubstanciam o Herrera, o paradigma peer-to-peer, o paradigma de redes, o paradigma do fazer complexo, o paradigma da regeneração profunda, né? O paradigma da localidade, tudo lastreado pela lógica da abundância, e nós estamos criando, através de rebatimento crítico, o O2 em rede. Ou seja, nós vamos chegar lá ainda, tá, gente? Mas o que a gente está fazendo aqui é explorando e estudando o que já existe dentro de frameworks organizacionais orgânicos. A gente ainda não adentrou a dinâmica de frameworks orgânicos organizacionais. Tá legal? Então, dito isso, passo a bola para você, Ana, e para o André, para vocês darem um feedback do que vocês acharam daqueles links que eu compartilhei com vocês na semana passada. Primeiro, eu quero agradecer o compartilhamento do conteúdo. Eu achei, tipo assim, de uma profundidade grande, porque por mais que seja poucos links, dentro deles existe um mar de informação. E aí, o que me cativou mais a atenção, e eu fui mergulhando, assim, por ter um viés de motivação e interesse, foi no link que é o Guia Prático da Sociocracia 3.0, né? Então, eu pude ver alguns paralelos com a Web3 Dev,
Eu até queria posicionar assim de que nenhum dos conceitos que a gente está trabalhando de forma completa, inteira, absorve o que está acontecendo na Web3 Dev. A holacracia, por exemplo, tem várias coisas que a gente não implementa da holacracia lá. Não tem a pessoa que conduz as reuniões que sempre é a mesma. Então, falta muito para que a gente possa realmente afirmar que a Web3 Dev utiliza XYZ método. É meio que uma experimentação ainda muito ampla e que eu vejo que a sociocracia traz uma simplicidade que eu gostei bastante, assim, sabe? Em vez de trazer termos que são muito complexos, né? E a gente tem percebido que, por estar atuando no ecossistema Web3, de que a invenção de novas nomenclaturas às vezes atrapalha mais do que ajuda a adesão de novas pessoas. Então, agora a gente está revendo, por exemplo, todo o sistema de colaboração dos membros, e antes a gente usava uma metodologia ágil que chamava Squad, que o círculo tinha os chapters e etc., e isso mais estava atrapalhando do que estava ajudando. Então, antes da gente se autoafirmar aplicando algum método, eu acho que a gente tem que realmente coletar mais dados, analisar o que está acessível para as pessoas que compõem o nosso ambiente, o nosso. Para que realmente a gente possa aplicar o P2P ali de uma forma que agregue valor e valoração, né, para todo mundo. Eu gostei muito, é difícil sintetizar assim, para não tomar a palavra só para mim. Eu bebi um pouco da fonte do framework do Commons, né? Então eu pude ver ali no framework uma estrutura que reflete muita coisa da Web3 Dev e também pude perceber algumas. Eu acho que não está transmitindo a minha tela. Eu vou fazer um novo compartilhamento aqui. Compartilhar. Acho que agora foi. Muito legal você ter caído. Muito legal você ter caído no Commons, mano. Muito legal. A gente vai conversar sobre Commons, tá? Mas muito legal você ter caído ali. Vai, continua falando, filho. Era um link que estava dentro desse guia da sociocracia, e aí eu achei oportuno para unir dois objetivos meus, que é estudar para a gente fazer os encontros e praticar o inglês, né? Então, aqui eu tive a oportunidade de ver a aplicação de várias coisas da Web3 Dev. A gente tem esse núcleo laranja bem desenvolvido, né, que é o propósito e a estratégia, que inclusive passou por uma repaginação recente, então é algo que realmente só amadureceu nos últimos meses. Aí tem o foco em valores, né, rodar experimentos, o senso e resposta ali, tipo, para buscar uma efetividade. Tem essa parte roxa que, para mim, simboliza meio que os opostos complementares ali, o grau de autonomia e o grau de dependência que as pessoas envolvidas possuem diante da, da organização. E aqui, em volta de tudo isso, o investimento em aprendizado, intencionalmente desenvolver uma cultura e também desenvolver modelos mentais. Então, eu até dei um feedback assim para o grupo, compartilhei esse PDF com o time, né, falando que de tudo que está mapeado aqui, do pouco que eu li, porque existe essa leitura mais conceitual, mas dentro do aprofundamento aqui tem vários links, né, associados. Então eu não fui profundamente em todos eles, assim, né? Eu pude
entender o que são os drivers, os domínios, aí depois eu já fui seguindo a minha própria intuição e caí nos 7 princípios, aí eu percebi que a gente aplica vários princípios que são importantes. E aí, assim, só para concluir essa parte do Commons, o espelhamento que eu tive maior foi de que a gente está numa fase de desenvolvimento da nossa autonomia, mas a gente ainda não lapidou suficientemente a parte de colaboração e as nossas dependências. Então, às vezes, todo mundo tem clareza dos seus papéis e do que podem ser feitos, mas hoje mesmo eu estava conversando com o Vini, né? E ele buscando o entendimento do tipo, tá, mas se eu precisar do seu time, como que eu faço, né? Então não está muito bem estabelecido esses elos de colaboração e as nossas interdependências, né? E aí, para eu já passar a palavra também, eu gostei muito de ir nessa parte do que se propõe aqui os 7 princípios. Eu acho que norteia bem assim essa estrutura mental que o framework do Commons nos instiga a ter, né? Então, a gente realmente tem na nossa cultura o princípio da eficácia, do consentimento, a gente realmente busca ter uma agilidade ali, se a objeção não está muito bem estruturada, a gente realmente faz que nem o Vini Black falou, a pessoa que é mais especialista conduz a decisão e as outras pessoas toleram aquela decisão por confiar que o tomador da decisão está apto a fazer aquilo. A gente está rodando muito esse princípio do empirismo, né, de testar todas as nossas hipóteses e premissas para trabalhar com embasamento em dados. A gente também aplica o princípio da melhoria contínua, e inclusive nesse ano é que eu senti que isso deu uma enraizada, esse princípio, porque antes a gente rodava os testes, mas a gente não ia em busca do feedback, dessa coisa que você mencionou que o Rerê faz de contrair, né, e olhar para si. Então, esse ano que a gente amadureceu nesse sentido, para buscar essa melhoria contínua. A gente tem muito esse princípio da equivalência e da transparência. Talvez a equivalência possa melhorar, porque as nossas responsabilidades elas estão se revezando e se experimentando tanto ali no princípio do empirismo, que ainda não deu para a gente desenvolver essa inteligência mesmo da equivalência, né? Pelo que eu entendi o conceito. Mas a transparência é algo inato, assim, até porque a gente trabalha com blockchain, que tem toda essa filosofia de trabalhar com dados públicos e tal, e o princípio da responsabilidade também. Então, foi bom, assim, que eu senti que, tipo, nossa, tem uma coisa que já está estruturada, que eu não preciso inventar a roda e que talvez eu possa beber dessa fonte para nortear essa mentalidade, né? Eu também dei uma navegada ali na Locracia, mas eu senti que eu estava só revisitando as coisas que eu já tinha lido, então eu fiquei mais curiosa com a sociocracia mesmo. E eu acho que eu já vou passar a palavra para a gente poder ter uma distribuição aqui da fala. Pode falar, André, o que você se debruçou aí na última semana. Legal. Bom, eu avancei em 2 leituras, uma mais, acho que, enfim, tem o formato vídeo, né, sobre a qualidade da escuta e também sobre essa comunicação não violenta que implementa a sociocracia e como, né, a gente pode perceber que é possível escalar, né, um sistema com esse formato, reconhecendo principalmente as subjetividades, né, dos indivíduos que participam do sistema. E fora esse conteúdo, também dei uma lida sobre o autopoiesis, né, que é aquele conceito que eu já tinha comentado, que ele tem origem da biologia, lá dos anos 70, segundo o artigo,
que descreve a capacidade, digamos, de um sistema biológico manter e renovar, né, a si mesmo, mantendo as estruturas numa maneira fechada. Então ele compara, né, essa forma de, pelo que, né, meu resumo, né, esse sistema biológico com os sistemas operacionais organizacionais, né? Então acho que se aproxima com o conceito que o Vini trouxe, né, de a gente pensar esses modelos que são fechados, é, enfim, mas que têm a sua autonomia e ao mesmo tempo também se adaptam também a sistemas externos. Então tem é diferente da sociocracia, mas se for analisar algumas semelhanças, né? Digamos no sentido dessa autonomia, dessa auto-organização, enfim. E tem algumas diferenças no caso de que esse conceito, né, falando dos sistemas biológicos, né, eles são geralmente mais fechados, né, tem as operações mais fechadas, e por isso que eles também se mantêm. E já na sociocracia a gente está falando de uma abertura, né, de feedbacks e enfim, onde a gente pode receber, né, insights, inputs externos além desse sistema. Então, no caso da Web3 Dev, eu percebo isso. A gente é uma comunidade focada, né, em desenvolvimento, a maioria das pessoas são desenvolvedores, mas ao mesmo tempo, e ali entre si eles se adaptam, né, tem essa autonomia de aprendizado, etc., mas também eu acredito que tem essa abertura também para outras especialidades, a questão do mercado também, Web3, né, tem essa interferência, então eu vejo que claro que nem a gente não aplica necessariamente nenhum desses termos na nossa organização, né, no nosso time, mas como a Ana falou, a gente se aproxima disso dessa relação com a transparência, dos processos, do nosso modelo mais open source, e a gente está nesse modelo mais seguindo a descentralização. Provavelmente a gente vai aplicar mais movimentos, né, desse sistema, como as votações, para mais decisões, né? Claro que a gente a gente sempre outra que eu percebi é essa questão da escuta, né? A gente busca a opinião do time para ver e essas divergências, a gente, enfim, com o estudo percebi que a gente não necessariamente deve entrar em conflito, mas usar, né, essas divergências, opiniões de estratégias diferentes para entrar num novo engajamento, numa nova possibilidade que muitas vezes só uma pessoa ali isolada não iria perceber. Então, acho que essa que é a riqueza, né, de ouvir. E aí, para fechar, né, o que eu achei mais interessante é sobre isso, assim, de você reconhecer a subjetividade, né, dos indivíduos, não ficar numa linha tão objetiva, digamos assim, tão racional, né? E se abrir também para esse lado onde a gente entende as perspectivas dos outros, as emoções, a ter esse processo de empatia, né? A partir do ponto de vista de cada um, que é isso que gera a diversidade, sabe? Então, o que eu me aproximei mais, que eu poderia até falar mais, é sobre isso, assim, que a gente, até na área de jornalismo, né, a gente tem dois modelos, né, de comunicação, uma mais objetiva, que aí busca ser mais imparcial e sem, enfim, às vezes até mais comercial, e aí, por outro lado, a gente também tem uma visão mais subjetiva, mais ativista também, no sentido enfim, ouvir mais relatos das pessoas, e também se posicionar, né? Então, acho que às vezes se espera disso de um sistema mais comunitário, né? Que tem esse ar mais ativista, de querer causar uma inovação, uma revolução, e eu vejo que a Web3 Dev vai nesse sentido para o nosso sistema de conhecimento e também financeiro, né? Onde a gente está falando ali de finanças descentralizadas, de novas hierarquias, né? Então, foi mais ou menos essas pontes que eu fiz assim entre os textos e trazendo um pouco com a Web3 Dev.
Passo pro Vini. Então, acho que Queridos, antes da gente seguir aqui, deixa eu fazer algumas observações que eu acho que é importante. Primeiro, eu já tinha feito antes, que nós estamos fazendo uma exploração agora em cima de framework organizacionais orgânicos, certo? Isso é importante. A gente ainda vai, quando a gente entrar no O2, a gente vai explorar o orgânico organizacional, que é uma coisa que eu acho que vai ser mais fresca e mais nova para vocês. A segunda coisa, que é uma coisa muito típica do nosso comportamento, o comportamento humano, é tentar encontrar em coisas que para nós ainda é uma coisa nova, fresca ou ainda desconhecida, referências que a gente possa se referendar. Ou seja, em inglês chama-se cools, né? Ou seja, você encontrar coisas que parece que tem verossimilhança. Então, uma das coisas que eu sabia que podia acontecer e acabou acontecendo foi, a partir dessa exploração que a gente está fazendo em cima sociocracia ou lacracia, vocês se identificarem com alguma coisa ou outra, né? Que podia estar, tipo assim, porra, está batendo em cheio com o que a gente está fazendo. Ou está quase batendo em cheio com o que a gente está fazendo na Web3 Dev. Isso é muito natural do nosso comportamento. Lembra, nós temos um comportamento gregário, nós temos um comportamento de mútuos espelhamentos, e a gente está sempre buscando coisas que validam aonde nós estamos jogando a nossa energia. Então, é natural que emergisse nessa pesquisa de vocês esse tipo de impressão, né? Impressão. Então, a dica que fica é para não cristalizar isso, ou seja, não achar que, não, já encontramos. Não, tenta não cristalizar, ou seja, entenda que se a sociocracia 3.0 ela já está te oferecendo, pelo menos ali na superfície, né? Aqueles cheiros que parecem ser os mesmos cheiros que vocês estão cheirando, né? Vocês estão sentindo no dia a dia da Web3 Dev, legal, bacana, mas trata isso não como uma coisa tipo, achei, né? Achei o Nirvana, né? Assim, encontrei o Nirvana, não. Trata isso como, trata isso como uma coisa que, caramba, é interessante, está alimentando, né? Mas mais uma vez, é uma referência. E o porquê disso eu prefiro falar um pouco mais à frente, tá? O porquê disso eu prefiro falar um pouco quando a gente chegar no O2, tá bom? Porque hoje nós vamos fazer uma introdução e em cima até de um dos links que eu coloquei para vocês, do Holacracia Brasil, da Holacracia. Eu vou fazer, obviamente, uma meta-leitura, vou fazer algumas leituras com vocês, tá bom? Mas antes disso, vamos fazer uma rápida rodadazinha de apreciação para abrir espaço para a nossa querida Deruíla, que não se contenta mais, poder se manifestar aí e fazer a apreciação dela. Vai, querida, fica à vontade. Grata, Vinícius. Bom, gente, eu tô aqui. Nossa, é muito, muito diferente mesmo, né, Vinícius? Assim, cada mapeamento é muito diferente, assim. Bom, esse, assim, é um nível profundo de intelectualidade, de sistematização, onde que liga cada ponto, assim, sabe? É uma... Uau! É muito, muito louco. Gente, eu tô aqui, parece que me ligaram nos 440, nem foi nos 220, gente. Aí eu falei assim, gente, será que eu tô captando tudo? Ah, tudo bem não captar tudo de começo, né? É que ainda vou interagir com a temática, assim, né? Com esse desenrolar das coisas, né? Mas é bom vocês verem a teoria e sentirem na prática, que às vezes tem algumas coisas que são realmente distantes. Porque às vezes a teoria é linda, maravilhosa, mas a prática é muito mais simples, como diz a Ana, que ela gostou da parte mais simples. Mas eu fiquei com uma pergunta aqui na minha cabeça que ficou latente. A Ana falou assim, que falou com o Vinícius e tal, falou assim, mas como que contrata a Web3 Dev? Eu falei assim, gente, se contrata a Web3 Dev, eu achava que ela era autossustentável, assim, que ela não tinha uma demanda de terceiros, né? Era tudo ali dentro, como no núcleo, assim, no miolo, e as coisas se resolviam por ali. Não tinha uma contratação como essa, sabe? De prestação de serviço, entende? Não sei se... Mas essa é a minha visão de fora, gente. Não, não é que vocês estejam expressando isso, mas
Eu fiquei curiosa. Fique à vontade para responderem, queridos. A gente tem uma camada de sustentabilidade por conta de um investidor que acredita na causa educacional, como a Web3Dev resolve um gap de formação de profissionais na área, né? E existe uma escassez tremenda de desenvolvedores, então a gente tem esse fundo para ter uma longevidade e cobrir os custos de operação de pessoas. Mas a Web3Dev, ela consegue oferecer alguns serviços educacionais através de patrocínios, porque existem empresas de tecnologia que têm essa demanda que eu mencionei, né, de profissionais que criem aplicações nas suas tecnologias, e para que isso aconteça, e precisa resolver uma camada anterior, que é a de treinamento. E então, a gente já passou por vários protótipos de serviços, poderia-se dizer alguns, acho que a maior parte deles são serviços realmente. E atualmente a gente tem conseguido uma fonte nova de receita para poder expandir, né, o desenvolvimento, investir em mais pessoas para que a gente possa ter a nossa própria plataforma. Recentemente a gente fazia a gestão, por exemplo, de relacionamento com os membros, entender os nossos indicadores, né, as nossas métricas, através de uma ferramenta que foi descontinuada, não está sendo ofertada mais. Então a gente meio que percebeu, opa, a gente precisa, ainda mais sendo uma comunidade de desenvolvedores, investir numa ferramenta que seja própria. Então, envolver os desenvolvedores nesse processo de meta-aprendizado, né? De eles poderem construir com a gente enquanto eles aprendem a utilizar novas tecnologias. Não sei se eu respondi sua dúvida, assim, mas é a forma que eu encontrei para sintetizar também. Sim, uau, é gigantesco a Web3Dev. Pela sua definição, isso que você sintetizou, eu vejo assim, né? Explicar que eu consigo ver em imagens, assim, eu vejo vários braços, assim, né? Todo mundo é uma engrenagem gigantesca, assim. Eu não sei quantas pessoas tem na Web3 Dev, mas parece que... Bom, o tema principal de ser educação é, é grandioso, assim, é muito, muito valoroso, né, para a humanidade. Então, as pessoas que se dedicam a isso, principalmente essa temática Web3, bom, tem todo a minha admiração, assim, e meu apoio. E aí, agora eu entendi que tem um investidor maior, que, né, acredita na causa que é a educação, e que, eventualmente, vocês fazem alguns treinamentos para primeiro, para vocês, teria que entregar treinamentos, então vocês entregariam treinamentos de Web3, e isso é uma forma de parceria com as pessoas. Oh, muito interessante. Nossa, eu vou. Bom, a Heleninha não, a Helena tinha me convidado para participar de quinta, mas de quinta eu participo do Pega Visão Camps, mas eu vou adentrar, mergulhar no Web3 Dev, eu gostei. Gostei muito, acho que faz muito sentido. Aliás, faz sentido eu ter essa percepção de como eu aprendo, né, de uma forma muito, é, eu acredito que muito afetiva, muito respeitosa, muito calorosa, que é no Pega Visão Camps, que é uma construção mesmo de conhecimento, e, e de vários níveis, assim, é muito bacana. Não sei se um dia vocês se conseguirem participar, seria interessante, mas também essa estrutura assim mais consolidada também do Web3 Dev, que pode ser que eu tenha uma impressão que seja diferente, mas pode ser que seja também algo muito similar, assim, do que a gente está aprendendo, né? Só tô na
expectativa, assim, de que pode só ser diferente, mas pode ser similar também. Muito grata por responder. Também agradeço a oportunidade. Alguém mais gostaria de complementar o retorno que a Ana deu? O Vini Black? Ah, A gente acho que não. vai fazer o seguinte, como nós já estamos chegando no final do nosso tempo aqui, em vez de eu fazer a introdução da holacracia hoje, a gente faz semana que vem, tá? Para a gente começar a estudar, para não ficar uma coisa, né, corrida. Tá? E eu queria só fazer mais algumas observações finais, e já vou contar isso como a minha apreciação e check-out, tá? E dizer para vocês o seguinte: é muito fascinante, eu concordo com a Deruíla, tá? Verificar como é que toda essa dinâmica está muito à flor da pele de vocês três. Entendeu? E o quanto vocês estão literalmente vivenciando isso. Então, isso sem dúvida de sombra, eu costumo brincar, em vez de falar sombra de dúvida, sem dúvida de sombra, tá? Isso retroalimenta muito toda essa dinâmica que a gente está fazendo aqui, entendeu? E vou perguntar para vocês, vocês tiveram tempo de fazer uma reflexão para saber que tipo de recurso abundante, empático e condicionado vocês podem estar disponibilizando para a piscina comum do ciclo originário? Essa é uma perguntinha. Pode ser cada um de vocês e da própria Web3 Dev, né? O que ela pode estar disponibilizando. Vocês não precisam responder hoje de novo, mas fica essa questão aí vibrando no ar para vocês poderem, a gente poder explorar isso semana que vem também, tá bom? Então, essa é a minha apreciação. E o meu check-out é muito feliz de ver o quanto vocês estão mergulhando em cima disso. E eu passo para você, Ana. Valeu. Eu e o André chegamos a conversar sobre essa questão dos recursos que existem, mais em nível pessoal. Apesar de não é um recurso super abundante, eu de certa forma já estou buscando entender a questão dos guardiões do clima ali, tentei fazer um apoio mais financeiro, mas eu entendo que eu tenho me organizado cada vez mais para ter uma reserva de tempo, assim, por mais que isso implica em doar o que eu sei da parte de gestão, talvez tá ali não sei se é no círculo, energizando o círculo originário para criar ou documentações ou demandas que vocês tenham, tipo, que nem eu mencionei, o Google Calendar, tudo que eu sei de gestão, eu acho que é algo extremamente abundante e que eu tenho recursos, assim, de horas, né, pessoais minhas que eu gostaria de dedicar, até como uma forma de sentir essa energia de troca, né? De eu sentir que a energia está vindo de aprendizado e eu também posso energizar o Rerê. No que tange a Web3 Dev, eu fiz uma reflexão individual, não sei se o Vini e o André concordam, mas eu acho que a gente poderia dar visibilidade para aquilo que vocês acham que é prioridade através de um webinar, né, publicando de forma colaborativa, criando conteúdos que possam alcançar mais pessoas para as pautas de vocês alcançarem a rede de desenvolvedores. Então, principalmente no desenvolvimento de softwares, a gente pode montar um estudo de caso estruturado, trazer vocês para dentro do ambiente da Web3 Dev com essa formatação de grupo de estudos, né, com esse pretexto, abrir um campo de experimentação onde os devs que queiram estudar as linguagens que são demandas de vocês, de forma open source, eles contribuírem, né? Eu sei que tem algumas demandas do Green Peel, então tem, digamos, a fome com a vontade de comer. Tem desenvolvedores que estão já estudando algumas coisas, e até, às vezes, muito em nível teórico e demandando aplicação, né, prática. Então, a gente pode ver uma intersecção entre os projetos dessa forma. Talvez eleger uma pessoa para
energizar esse calendário semanal, de trazer nesse primeiro momento, em forma de webinar, para as pessoas criarem consciência, assim, de que existe algum projeto, e eu não sei qual vocês colocariam em evidência, porque são muitos os projetos que vocês fazem gestão, moderação, mas e eu também não sei classificar que tipo de recurso é esse. Eu acredito que seja abundante o volume de pessoas, até a, eu não sei pronunciar direito o nome da Derola, acho que é assim. Ela colocou a questão da quantidade de pessoas full-time, e a gente tem 10 pessoas, né? Elas estão tão full-time que, de certa forma, elas não estão tão disponíveis quanto a gente gostaria. Mas a comunidade em si envolve aproximadamente, vamos contar as pessoas que são verificadas lá no Discord, acho que em torno de 4.000 pessoas que a gente tem na nossa rede de contato. Então, a gente pode, com certeza, pegar uma galera mais engajada, que tem mais vontade de pôr a mão na massa, e considerar o conhecimento técnico dessas pessoas e elas em si como recursos abundantes. E para finalizar o meu check-out, eu gostei do alerta que o Vini Glocal colocou, da gente não ficar fazendo tantos espelhamentos e usar esses estudos mais como, tipo, eu estou sintonizando essa antena, captando esse sinal, mas talvez não para transmitir exatamente como está sendo proposto. Até o alerta também que a Derolá colocou de, tipo, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Então, a gente está falando de sistemas vivos e complexos, e eu acho que realmente envolve um pouco mais de paciência da nossa parte de absorver e dar tempo para a assimilação acontecer. Passo a palavra para o André. Legal. Eu particularmente, assim, de modo pessoal, eu sou mais próximo da área de comunicação, de um modo geral, sou formado em jornalismo, então eu acredito que um dos recursos, particularmente, que eu posso oferecer é nesse sentido de comunicação, divulgação também, dentro da comunidade, de algum modo, fazer essas pontes, né, nos nossos canais de comunicação, as redes sociais, o YouTube, né, que eu e o Vini a gente lidera. Então, assim como a Ana falou, a gente também, agora partindo para a comunidade, tem esses espaços de criação de conteúdo em coletivo, onde a gente pode convidar outros projetos, a gente tem uma rotina, né, de dialogar, né, com convidados Web3, né, dos protocolos. Então, acho que é um recurso onde a gente tem um network engajado, né, que pode colaborar com dúvidas e pontos de vista, e tudo isso fica open source, né, aberto para consulta, não tem necessariamente nada que é limitado lá na Web3 Dev no sentido que é pago, né, uma grande parte, 100% é gratuito, a gente tem, né, os grupos de estudos diariamente, né, sobre vários temas, onde qualquer pessoa interessada pode participar sem necessariamente passar por um processo seletivo, realmente basta esse interesse, né, então tem essa abundância, né, e abertura, né, de possibilidades dentro da comunidade, e de modo geral, né, respondendo aquela questão, né, sobre o processo da Web3 Dev, a gente tem, então, toda essa ambientação, né, coletiva, mas tem um núcleo que administra tudo isso, né, que é o Core Team, o time principal, onde a gente busca organizar e trazer essas possibilidades, né, então, eu acabo talvez pegando essa mania, né, de ver as referências e querer trazer para a Web3 Dev novas ideias, e etc.
mas claro que realmente algumas coisas levam, tudo tem seu tempo, né? Então tem o processo de tudo tem os seus passos, né? Primeiro, até chegar, né, nesses momentos, mas para mim é um exercício assim que eu tenho mania, né, de ir fazendo, mas toda referência nova assim é uma nova possibilidade para até mesmo a gente co-criar, né, a Web3 Dev e acabar de algum modo implementando algumas tendências, mesmo que uma forma mais indireta. Mas sempre é uma oportunidade bem legal, assim, de estar em contato com essas referências e até mesmo a metodologia aqui, né, do mapeamento. Eu acho que a gente absorve também no dia a dia e acredito que a comunidade pode oferecer isso também, tipo, outras metodologias, abordagens, principalmente por meio dos grupos, né, é, onde cada líder conduz, né, da sua maneira e tem a sua criatividade. Então, acho que uma coisa agrega a outra. Bom, agradeço por hoje, né, e passo a palavra pro Vini. Opa! Não tenho muito, né? Depois a Ana e o André já falou tudo da Web 3.0. Convém daí a Derô a participar. Vou mandar aqui de novo o link do. Não tá aqui. Mas depois eu mando o link do. Para entrar na comunidade e tem coisa, assim, ó, tem muita coisa que a comunidade faz, tem nos grupos de estudos, até convida aí a Deru, que se tiver de boa hoje, vai daqui a pouco, às 7 horas vai ter o grupo de estudos de Down, então acho que pode ser um lugar assim que você se identifique e ache legal. Então acho que não tenho mais nada para falar sobre a comunidade, falando sobre os recursos que me abundam, eu acho que eu já tive mais presente aqui no Rerê e eu acho que agora eu vou conseguir voltar com a entrada de um pessoal novo assim. Eu estou passando algumas demandas que para mim, outras demandas a gente está tocando junto, então estou conseguindo ter mais um tempo e agora que eu fiz essa transição, né, de posição dentro da comunidade, já está começando a ficar tudo mais claro e aconchegado. Então, tenho o meu tempo e falando assim sobre a comunidade, eu acho que é uma coisa que a Ana e o André falou, a gente fazer os webinars, eu acho que o Rerê é um projeto e os projetos que estão aqui dentro tem muito fit assim com a ideia dos webinars, então é mostrar projetos reais para a comunidade e falar assim, ó, não tem só o Web3 não é só você criar um projeto de token e é isso, sabe? Dá para você usar esse projeto para resolver causas sociais, problemas do mundo, né? Tipo, a gente precisa, né, para ter o Bitcoin subir, especular, NFT, tem que ter um mundo para você se viver, né? Você precisa ainda respirar um ar, beber uma água, e tem projetos que estão pensando nisso, né? Como viabilizar e ajudar a gente continuar tendo um mundo. Então, acho que ainda mais eu que estou tocando, normalmente eu sou o host, né, desses webinars, então coloco a comunidade e meu tempo para a gente alinhar e anunciar essas coisas para as pessoas e achar desenvolvedores ou mais pessoas para participar e ter ideias. E fazendo o meu check-out aqui sobre tudo que a gente falou, eu vejo muito assim que, não sei, eu acho, pensando aqui sobre todas as organizações que eu participei e tudo mais, eu acho que eu nunca consegui, eu acho que, não sei, não conheci nenhuma empresa que pegou um framework, essas ideias organizacionais e aplicou ela 100%, e eu acho que isso é da raça humana, né? Cada pessoa como um amigo meu fala para mim, eu gostei muito dessa frase, que cada pessoa é um universo. Então não tem como a gente pegar múltiplos universos e massificar e tipo falar, não, a gente vai seguir todos esses passos, que é porque cada empresa, cada organização tem as suas próprias demandas e formas de lidar com as coisas que dentro de sei lá, eu acho que quando você pega isso e fala assim, não, a gente vai aplicar tudo que é do Scrum, e às vezes você fala assim, pô, às vezes você só precisa da organização de Scrum, sei lá, as stand-up meeting, sei lá, as retrô, e pode ser too much você fazer, sei lá, uma daily todo dia. Então, acho que é normal disso,
e eu vejo muito isso dentro da comunidade, a gente se identifica com várias coisas e meio que é um Frankenstein que a gente está criando, entendendo que, sei lá, pode ser que no final é igual o Rerê fez, pegou o O2 e tá fazendo um fork do O2 e fazendo um O2 com o que é? Com alguma, esqueci a palavra, mas de organização em rede, eu acho que é isso. Eu acho que isso é o normal de qualquer empresa, assim, que você queira. Tipo, entender as suas necessidades, entender o que você precisa, e vai falar assim, pô, a gente identifica mais com holocracia, pega as coisas que tinha e pega, pô, mas tem isso aqui da sociocracia ou de outras ideias de organização e aplicar e ver se funciona e acabou. Você pode ter lançado um novo modelo que se encaixa à sua realidade, sabe? Então eu vejo que é muito isso. E eu tinha mais alguma coisa para falar, mas eu acho que eu não lembro. Então acho que é isso. Antes da gente finalizar com a Deroíla, ela fazer o check-out dela, só observar duas coisas para vocês. Primeiro que a perspectiva do Rerê, o Rerê não é um projeto, é um protocolo cultural. Assim como o Linux é um protocolo tecnológico. My bad. Errei. Desculpa. Sempre falo errado. A gente aqui não faz consultoria, a gente está fazendo uma facilitação cultural, que é diferente, né? Então, nesse sentido, vocês também são co-criadores do Rerê. Então, não tem nós e eles. Entendeu? Tipo assim, eles lá, Rerê, e nós aqui, Web3Dev. Não tem. Vocês também estão co-criando o Rerê nesse sentido, né? Como protocolo cultural Web3 gerativo, tá bom? A segunda coisa é que toda essa exploração do Rerê é uma exploração cibernética, que a gente ainda vai explorar um pouquinho isso um pouco mais para frente. Ou seja, toda a perspectiva de exploração nossa é cibernética. Nesse sentido, é transdisciplinar e é sempre um olhar meta. Ou seja, a gente é o olhar do olhar, certo? É o olhar do olhar, que depois a gente tem a liberdade de poder aprofundar, expandir, sair. Então, ele é multidimensional. E cibernético no sentido de que você conversa com várias metodologias sem assumir uma metodologia. Então, a gente está sempre fazendo a conversa entre várias dinâmicas metodológicas que existem por aí, tá? Nesse sentido. Então, essa é a observação que eu queria fazer. E no que diz respeito às ofertas que vocês disponibilizaram para a piscina comum de recursos compartilháveis, né? Do ciclo ordinário, ótimo, coloquem isso, tipo assim, uma planilhinha para a gente poder entender direitinho e a gente ver o tempo dessas coisas e como essas coisas podem estar sendo acessadas por quem vem energizando, né, o ciclo originário, tá bom? E, obviamente, também para o próprio Herrera. Dito isso, passo para você, querida Deroíla, para fazer o fechamento aqui, o check-out, para a gente poder fechar esse caso. Muito grata, BR. Não é vale-refeição, mas é cheio de nutrição, né? Nossa, primeiro eu queria agradecer a Ana por estar pronunciando meu nome de uma forma muito diferente e eu adorei, não vou corrigir, eu quero que ela fale do jeito que ela quiser, porque às vezes é isso que tá faltando no ser humano, é se expressar do jeito que você acha que é, entendeu? É isso, não é? Mas tem um protocolo assim, tem um protocolo assado. Não, mas para mim é de outro jeito. E eu adoro ouvir meu nome de forma diferente. Isso para mim me cativa horrores. Não tem correção. A pronúncia não tem correção. Eu não sou professor de português. Ai, gente, puxa, eu adorei. Bom, eu já estou no Web3 Dev no Discord já faz um tempo, viu? Porque eu vi do Diogo Jorge há muitos meses atrás. Depois vem a Helena. Eu falo Heleninha porque ela é bem gigante, né, gente? Só que é bem pequenininha que eu já conheci ela pessoalmente. Aí ela tinha dito também. Então, vou entrar às 19 pela minha primeira experiência é, no espaço interativo da Web3 Dev. E só agradeço a expressão de vocês, o tempo de vocês, essa abertura de vocês e essa compreensão de que não tem muros, não tem paredes, não tem pontes. Estamos no mesmo espaço. Rerê é o mesmo espaço. Vocês. Ah,
conectar com o ponto de contato que é o Telegram, que é o principal. Acho que o Discord da gente, nosso Discord, nosso que é meu, seu, teu, de todo mundo aqui, não está muito ativo, porque o Telegram foi o lugar que o pessoal mais interagiu, né? Então a gente vai conforme o que as pessoas emergem, assim, daqui que vai ser o ponto de contato e daqui que a gente faz a coisa acontecer. Estou muito feliz e, como escrevi no chat aqui, nosso encontro, né, todos convidados para o Círculo Originário, continua sendo às 15 horas da segunda-feira, e o escape geral continua sendo às 8 horas também da segunda-feira, tá bom? Um beijinho para vocês. Obrigado e boa noite, pessoal. E eu acho que é isso, né? Valeu. Falou! Gratidão, pessoal. Boa noite. Boa noite.